Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que os familiares de vocês também estejam bem. Eu estou vendo que está todo mundo preparado aí para mais uma aula nossa aqui de Geografia do EJA, fases 1 e 2. O nosso tema da aula de hoje é Aspectos Sociais, Culturais e Econômicos de Pernambuco. Nossa expectativa de aprendizagem é compreender os principais domínios naturais do espaço geográfico mundial brasileiro e pernambucano. Então, o que a gente vai ver hoje realmente? Vocês lembram que nós estávamos vendo sobre as regiões do Brasil, né? Nós vimos a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Então, hoje, nós vamos ver só o nosso estado, tá? Nós vamos ver o estado de Pernambuco, que é o estado onde a gente mora. Tá certo? Então, nossa aula de hoje vai ser apenas sobre Pernambuco, tá? Então, vamos começar? Um pouquinho sobre Pernambuco, tá? Pernambuco é um dos estados da região do Nordeste do Brasil e é dividido em 3 grandes regiões. E aí eu vou ter a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão. Nós temos como capital de Pernambuco, Recife, e como área territorial, nós vamos ter 98.302 quilômetros quadrados. Isso segundo o IBGE de 2019. E o estado de Pernambuco é banhado pelo Oceano Atlântico e faz divisa com os estados da Bahia, Alagoas, Paraíba, Ceará e Piauí. Gente, para você identificar aí no mapa, esse aqui, o mapa que está na telinha, é o mapa do Nordeste. Pernambuco é esse de verdezinho, um pouquinho mais escuro, tá? E aí você vai ter Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí e a Paraíba fazendo divisa com Pernambuco, tá certo? Nós vamos ver agora um pouquinho sobre a história de Pernambuco, tá? Como é que surgiu? O território onde hoje se encontra o estado de Pernambuco foi primeiro denominada Capitania de Nova Lusitânia. Isso aí, gente, a gente tem nas aulas de história lá do tempo das capitanias hereditárias de 1500. Assim que os portugueses chegaram aqui e dividiram o nosso país, tá certo? Esse mapa que você vê é um mapa mais antigo, é um mapa da época das capitanias. O outro mapa é o nosso mapa atual, tá certo? E a área foi doada pela coroa portuguesa a Duarte Coelho em 1535. E Coelho se estabeleceu em Olinda, que foi a primeira capital do estado. Em 1537 foram fundadas as ilhas de Igaraçu e a própria Olinda teve seu nome registrado. E a região experimentou a evolução econômica com a instalação de lavouras de cana-de-açúcar e o algodão. Então, na época das capitanias, nós tínhamos nossa agricultura aqui baseada na cana-de-açúcar e no algodão, o que fez com que o nosso estado acabasse evoluindo. Entre 1630 e 1654, nós tivemos a ocupação holandesa aqui no nosso estado. E os invasores incendiaram Olinda e nomearam Recife como a sua capital no território brasileiro. Então, foi a partir desse momento que Olinda deixou de ser a capital e acabou Recife se tornando a capital até hoje. Então, hoje, a capital do nosso estado é Recife. Nosso estado é um estado de muitas revoltas. O que são revoltas, professores? São algumas batalhas, algumas guerras, algumas insurreições que tivemos no nosso estado. Nós somos um país rico em revoltas. Então, eu trouxe aqui algumas revoltas só para a gente se situar. A primeira é a invasão holandesa, que foi de 1624 a 1654. Depois, nós tivemos, aí, entre o meio dessa invasão holandesa, nós tivemos a insurreição pernambucana, que foi um movimento para expulsar os holandeses, né? E aí durou de 1645 a 1654. Nós tivemos a conjuração de Nosso Pai, que foi de 1666. Tivemos também a Guerra dos Mascates, que foi 1710 a 1711. Conspiração dos Suessunas, que foi de 1801. Revolução Pernambucana, que foi em 1817. A Confederação do Equador, que foi em 1824. E a Revolução Praeira, que durou de 1848 a
a 1850. Então, essas são algumas revoltas que tivemos aqui no nosso estado, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre nossa cultura, um pouquinho sobre nossa bandeira. Então, quais são os elementos que nós trazemos na bandeira? Essa que está aí é a bandeira de Pernambuco, tá certo, gente? Então, a cruz vermelha, ela representa a força da fé e da religião. O fundo branco representa a paz e o azul é o céu do nosso estado. O arco-íris representa a união dos pernambucanos, o sol representa a força e a justiça e a estrela é Pernambuco. Então, gente, essa bandeira é a bandeira que a gente tem desde 1817. Essa é a bandeira que a gente usa. Ó, agora sobre nossos aspectos sociais, né? Vamos falar um pouquinho da população aqui no nosso estado. Nós temos aqui no nosso estado em torno de 9.616.621 habitantes, isso segundo o IBGE de 2020, tá? Desses quase 10 milhões, nós temos aqui, só em Recife, 1.500.000 habitantes, tá? Então, 1,5 milhões de habitantes está só em Recife. A população pernambucana sofreu uma forte miscigenação entre os habitantes originários da região e os colonizadores e os povos africanos, né? Nós tivemos aí a mistura, né? Que a miscigenação significa essa mistura das raças. E na atualidade, a maior parte da população do estado é urbana, ou seja, se concentra nas grandes cidades e está concentrada no litoral, sendo que no interior, na região do sertão pernambucano, nós temos os vazios demográficos. E aí é até compreensível nós termos esses vazios demográficos no sertão, visto que o sertão é uma área que não está tão desenvolvida quanto a capital, devido à falta de água e à escassez, né? E os períodos de seca. Sobre o nosso relevo. O território pernambucano possui os 3 principais tipos de relevo, na sua formação geomorfológica. E aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter planície, planalto e depressões. E assim o relevo estadual pode ser classificado em planície litorânea, que é a planície que fica lá no litoral, né? Que fica na praia, vamos dizer assim. O planalto, que pega aí a parte da zona da mata e do agreste. E as depressões que eu vou encontrar no sertão pernambucano. Sobre a hidrografia, sobre os nossos rios. O Rio São Francisco, Capibaribe, Beberibe, Ipojuca, Riúna, Pajeú e o Jaboatão são os nossos principais rios aqui do estado. Aí eu trouxe para vocês com destaque o Rio São Francisco, que é de importância vital para o interior do estado, principalmente para a distribuição de umidade através da irrigação. Nós vamos ter também o Rio São Francisco como um rio importante na parte da agricultura, né? Desenvolvida na região do sertão. Sobre nosso clima. O estado de Pernambuco é caracterizado por 2 tipos de clima. O tropical úmido, que é predominante no litoral, né? Na faixa de areia da praia, e o semiárido, que é predominante no interior. O clima tropical úmido ele é encontrado na região metropolitana do Recife e em parte da zona da mata. Já o clima semiárido, ou semidesértico, também pode ser chamado assim, ele está presente no sertão e em parte do agreste do nosso estado. Sobre as nossas vegetações, né? Sobre as nossas plantas. A cobertura vegetal do estado é composta por vegetação litorânea, por floresta tropical e pela caatinga. A vegetação litorânea predomina em áreas muito próximas ao oceano. Por isso são identificadas vegetações rasteiras, coqueiros, mangues e, em alguns casos, arbustos. Já a floresta tropical é onde originalmente abrigava a floresta atlântica. E, por fim, na região do agreste do sertão do estado, o que predomina é a vegetação da caatinga, aquela vegetação mais adaptada ao clima quente e seco do sertão. Na economia, a economia de Pernambuco ela é bastante diversificada e é uma das mais desenvolvidas da região do Nordeste. As atividades primárias estão concentradas na agricultura,
com destaque para a monocultura de cana-de-açúcar e algodão no litoral, e a fruticultura irrigada na região do Vale do Rio São Francisco. Lembra, gente, que eu disse a vocês aqui sobre o Rio São Francisco, de como ele é importante nessa região para fazer a irrigação para a fruticultura. Então, as águas do São Francisco, elas são usadas na agricultura para fazer a irrigação das fruticulturas. O que é uma fruticultura? São a plantação de frutas, por exemplo, uva, manga. Para quem não conhece, o Vale do São Francisco ele é muito famoso por produzir vinhos, né? E aí a gente sabe que o vinho vem da uva. Bom, já no setor secundário, a maior parte das indústrias está localizada no litoral pernambucano. Na zona da mata, predominam as fábricas de alimentos, automóveis, produtos farmacêuticos, artigos metalúrgicos, vidros e entre outros. No agreste, existe a concentração de fábricas de roupas. Gente, nós temos aqui, né, na imagem você pode até ver, o Polo Comercial de Caruaru é um dos exemplos, né, dessas fábricas de roupas, desse setor têxtil que tem no agreste. Aí eu vou ter, além de Caruaru, eu tenho também como exemplo Santa Cruz, né, que também tem um polo comercial direcionado para roupas, né, para produtos têxteis. O terceiro setor é caracterizado pela forte presença de comércios e serviços, em especial em grandes cidades como Recife e Caruaru. Sobre os transportes, né? Pernambuco possui uma boa infraestrutura de transportes e o estado apresenta uma rede multimodal com destaque para várias rodovias que ligam as cidades pernambucanas aos demais estados da região. No modal viário, né, no segmento viário, que aí nós temos viário, quando eu falo viário, eu estou falando dos nossos aeroportos, né? Nós temos o Aeroporto Internacional do Estado, que é o principal no eixo norte-nordeste do Brasil. E aí na imagem você consegue ver o Aeroporto Internacional do Recife, tá? Além disso, Pernambuco possui 2 portos estratégicos, que é o Porto de Suape, que fica no Oceano Atlântico, e o de Petrolina, que pega ali um pedaço do Rio São Francisco. Olha aí o Rio São Francisco, mais uma vez mostrando sua importância aqui no nosso estado. Por meio desses 2 portos, é realizada a maior parte das transações comerciais do estado. Em relação à infraestrutura de energia, Pernambuco tem apostado nas fontes renováveis, como a fonte eólica e a solar, né? A energia eólica e energia solar. Energia eólica, como a gente sabe, que é a energia gerada a partir da força dos ventos. E na imagem você está vendo o Porto de Suape. Sobre o turismo. Gente, nós temos aqui no nosso estado belíssimas imagens, histórias maravilhosas, e nós temos um ponto turístico muito importante. Nós temos muita cultura para mostrar, né? Então, o turismo também é importante atividade econômica no nosso estado, com destaque para a exploração das belas praias pernambucanas. Na imagem eu trouxe para vocês Porto de Galinha. Mas aí, como vocês sabem, nós temos um litoral muito extenso e nós temos várias praias. E nossas praias são belíssimas. Para quem não sabe, Fernando de Noronha também faz parte do nosso estado, tá? Então, Fernando de Noronha também é um ponto turístico muito importante aqui na nossa região. E Fernando de Noronha, o que é Fernando de Noronha, professora? É o conjunto de ilhas que é banhada pelo Oceano Atlântico e está a 545 quilômetros da capital pernambucana, Recife. Gente, nós temos lá em Fernando de Noronha atrações maravilhosas, tá certo? Então, é um ponto que vem muita gente de fora, tem muita gente de outras cidades no nosso país aqui, de outros estados, só para conhecer Fernando de Noronha. Fernando de Noronha também é muito famoso nas novelas, né? Tem sempre um pedacinho de Fernando de Noronha nas nossas novelas. E aí na imagem, Porto de Galinhas, tá? Bom, em Recife, o que é que a gente vai ter em Recife? Porque agora eu vou falar um pouquinho do que tem nas nossas cidades. Não tem como eu falar de todas as cidades, tá? Então eu trouxe só um pouquinho. Em Recife você pode visitar o Instituto Ricardo Brenan, o Recife Antigo, a Torre Malakoff e outras instituições. Em Olinda, nós vamos ter o Centro Histórico
as igrejas como o Mosteiro de São Bento. Gente, Olinda é muito famosa pela sua parte antiga e por suas igrejas, que são belíssimas. Já em Caruaru, a gente vai ter o maior e melhor São João do mundo, que fica em Caruaru. Vamos ter a Casa do Museu do Mestre Vitalino e a Feira de Caruaru. Em Tamandaré, nós temos praias belíssimas, né? E aí nós vamos ter a Praia dos Carneiros e a Capela de São Benedito. Na ilha de Itamaracá, por exemplo, nós temos a Coroa do Avião. Aqui em Vitória de Santo Antão, nós temos o Monte das Tabocas, também é um ponto turístico muito importante para a nossa história e para a nossa região. Em Bonito, nós temos lindas cachoeiras. E aí na imagem, você está vendo uma cachoeira de Bonito. Sobre nossa cultura, sobre nosso folclore, o que é que nós temos aqui em Pernambuco? A cultura de Pernambuco é bastante diversificada e foi constituída por meio de influências indígenas, africanas e portuguesas. A principal festividade pernambucana é o Carnaval, festa em que predominam manifestações tradicionais, como o frevo e o maracatu. Na imagem você está vendo aí, ó, passistas de frevo, tá? Durante o Carnaval. A dança de coco e o samba de roda também são danças de origem pernambucana. E aí eu trouxe para vocês a imagem de Dona Selma do Coco, muito famosa na dança do coco. E ela nasceu aqui na nossa cidade, ela nasceu em Vitória de Santo Antão. Então aí na foto, Dona Selma do Coco. Bom, na música também destacam-se o baião, chachado, forró e o movimento Mangue Beat. E aí nós temos como representante o criador do Mangue Beat, o Chico Sainz, que está na foto para vocês. Bom, já na culinária, nosso estado ele tem comidas típicas como beiju, tapioca, arrumadinho, escondidinho de charque com queijo, peixada, caldinho, buchada, bolo de rolo, bolo Souza Leão, cartola, o nosso bolo de noiva, o nego bom e as comidas de milho que a gente tem na época de São João, uma pamonha, canjica, munguzá e o bolo de milho. Na foto, para quem não conhece, tá a imagem do bolo de rolo, né, que é feito de goiabada. Trouxe para vocês aqui, para a gente finalizar, só um pouquinho de algumas curiosidades sobre o nosso estado, tá? Ó, no Recife se estabeleceu a primeira sinagoga das Américas em 1630. A bandeira do estado de Pernambuco é a mais utilizada pelos insurgentes da Revolução de 1817. Então lembra que quando eu falei da bandeira, eu disse, olha, nossa bandeira é a mesma desde 1817, que foi na época da insurreição. Olinda foi a segunda cidade brasileira declarada Patrimônio da Humanidade em 1982. A primeira foi Ouro Preto, em Minas Gerais. Então são apenas algumas curiosidades que nós temos sobre o nosso estado. Gente, na imagem, é porque eu não botei na legenda, mas na imagem está Fernando de Noronha. Então aqui estão as nossas referências. Gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre o nosso estado. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram curiosos um pouco mais, faz uma pesquisa, entra no Google, no YouTube, pesquise mais sobre o seu estado, sobre o nosso estado, sobre a nossa cultura e divirtam-se. Até a próxima!